Quer saber como combinar estratégias de aprendizagem, motivação, objetivos, emoções e controle pessoal para se tornar um estudante autorregulado? Então seja muito bem-vindo ao Nexo do Saber. Nesse vídeo eu vou compartilhar contigo as fases da autorregulação da aprendizagem. Então já te inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também gostariam de aprender a organizar melhor os seus estudos. Um dos principais modelos da autorregulação da aprendizagem é o de Zimmermann, em que o ciclo da autorregulação é organizado em 3 fases. A fase prévia ou fase do planejamento se refere a todos os processos e pensamentos que precedem e influenciam as ações da aprendizagem. A segunda fase do processo se chama controle volitivo ou fase da execução e ocorre durante as atividades de aprendizagem. A terceira fase é a autorreflexão ou fase da avaliação e ocorre após a aprendizagem. Como se trata de um ciclo, esta fase influencia a fase prévia do próximo ciclo de aprendizagem. Então agora vamos ver em detalhes cada uma dessas fases. Fase prévia. O estabelecimento de metas ou objetivos de aprendizagem é o primeiro aspecto dessa fase, pois se torna concreta a nossa intenção de alcançar determinados resultados. Estudantes que estabelecem objetivos próximos, como por exemplo, subdividir conteúdos para um determinado tempo de estudo, têm melhores resultados. Um objetivo centrado na verdadeira aprendizagem nos torna mais focados no nosso progresso, e não em comparações e competições com outros colegas. O planejamento de estratégias é o segundo aspecto fundamental, pois é onde selecionamos os métodos específicos para alcançar os objetivos que foram estabelecidos anteriormente. Podemos pensar no objetivo de aprendizagem como o que queremos aprender, e as estratégias são o como pretendemos aprender. É importante a gente entender também que tanto o planejamento dos objetivos como das estratégias podem ser muito influenciados por algumas ideias ou crenças pessoais. Por exemplo, a percepção de autoeficácia, ou seja, como percebemos a nossa capacidade para aprender ou alcançar certos resultados acadêmicos, é extremamente importante nessa fase. Afinal, a quantidade de esforço que a gente vai investir está relacionada com o quanto acreditamos que é possível ter sucesso na tarefa. Outra ideia que influencia o nosso esforço é o interesse intrínseco no conteúdo, pois se percebemos o valor que aquela aprendizagem tem para nós, se torna mais fácil nos mantermos engajados com os esforços necessários. Fase da execução. Nessa fase estão os processos que ajudam a manter a concentração na tarefa de aprendizagem. Como é de se esperar, estudantes que se distraem mais facilmente do conteúdo ou que focam mais nos erros cometidos tendem a ter um rendimento escolar mais baixo. Ser capaz de regular a aprendizagem mesmo com diversas dificuldades de distrações é essencial para um bom resultado acadêmico. Para diminuir os erros cometidos, as autoinstruções também têm um papel muito importante nessa fase, quando verbalizamos os passos a serem seguidos para realizar uma determinada tarefa, por exemplo. O automonitoramento nos permite averiguar o correto emprego das nossas estratégias planejadas e os nossos projetos e fracassos com base em algum critério de referência. Assim, ajustes podem ser continuamente feitos para alcançar um processo mais eficaz e eficiente. 2 aspectos do automonitoramento são importantes. O primeiro é a proximidade. Devemos monitorar nosso comportamento próximo ao momento em que ele ocorre e não esperar para fazer as observações somente ao final do dia. O segundo aspecto é a regularidade, ou seja, a frequência com que fazemos o monitoramento. O ideal é que isso seja feito de forma contínua, por exemplo, diariamente ao invés de uma vez por semana. Podemos então manter um diário de aprendizagem, anotando a nossa percepção de qualidade de cada sessão de estudos, assim como as estratégias que foram utilizadas. Isso vai nos permitir identificar logo quando alguma estratégia precisa ser repensada, ou até mesmo se um objetivo precisa ser dividido em tarefas menores, ou se pode ser redefinido quanto ao seu prazo para ficar mais viável. Fase da autorreflexão. Nesta fase, vamos falar de 3 aspectos importantes: a autoavaliação, a atribuição causal e a autorreação. A autoavaliação é um dos primeiros processos de autorreflexão, em que podemos comparar os nossos resultados com algum critério concreto.
Por exemplo, conferir as respostas de um exercício com um gabarito. Já a atribuição causal é o que ocorre quando buscamos entender a causa dos nossos resultados. Este é um ponto muito importante, pois, por exemplo, ao atribuir a causa de um mau resultado a uma característica cognitiva nossa, podemos ter reações emocionais negativas e desmotivação para o estudo. Os estudantes autorregulados veem os resultados acadêmicos como consequência do seu esforço, e as causas de um mau desempenho são atribuídas a fatores que podem ser ajustados, como o tempo de estudo ou as estratégias de aprendizagem. Por fim, as autorreações podem ser defensivas ou adaptativas. Especialmente as falhas na atribuição de causas podem levar a reações defensivas, como, por exemplo, faltar às provas ou procrastinar na entrega dos trabalhos. Por outro lado, as reações adaptativas são aquelas em que aumentamos a efetividade da aprendizagem, ajustando estratégias que não estejam levando ao resultado desejado. A autorregulação da aprendizagem demonstra então uma sequência bastante eficiente para organizar o nosso estudo, em que seguimos as seguintes etapas. Analisamos a tarefa e as nossas competências, estabelecemos objetivos, planejamos estratégias, implementamos, monitoramos e ajustamos essas estratégias e avaliamos o resultado. Estes processos são cíclicos e quanto mais organizado esteja o funcionamento de cada fase, melhor ela facilita o funcionamento da fase seguinte, ou seja, a fase prévia prepara o estudante para a fase da implementação, que por sua vez vai afetar a fase da autorreflexão, que interage com a fase prévia seguinte e assim por diante. Para ficar bem claro, podemos ver nesse resumo a diferença nas características de alunos com e sem experiência na autorregulação da aprendizagem. Na fase prévia, os estudantes sem experiência tipicamente possuem objetivos inespecíficos e distantes, orientados para o desempenho. São estudantes com baixa autoeficácia e que demonstram desinteresse pessoal pela aprendizagem. Já os estudantes com experiência em autorregulação da aprendizagem formulam os objetivos específicos e hierarquizados, que são orientados para a aprendizagem. Assim, são estudantes que apresentam elevada autoeficácia e que são intrinsecamente motivados. Na fase da execução, os estudantes sem experiência em autorregulação da aprendizagem costumam demonstrar um plano de trabalho difuso, em que não se percebem claramente as suas estratégias. O seu automonitoramento é incerto e irregular. Estudantes com experiências apresentam um plano centrado na tarefa em questão, implementam uma variedade de estratégias, inclusive de autoinstrução e automonitoramento do seu processo regular e frequentemente. Na fase da autorreflexão, os estudantes com pouca experiência autorregulatória realizam avaliações superficiais e tipicamente atribuem falhas e fracassos à sua própria capacidade. Isso diminui sua autoeficácia e motivação e leva a autorreações negativas, como procrastinar ou desistir das tarefas. Os alunos autorregulados cultivam o hábito da autorregulação e atribuem as falhas às estratégias que podem ser ajustadas, o que leva a autorreações positivas que se manifestam como uma maior autoeficácia, motivação e interesse. Hoje vimos que são muitos os passos envolvidos no processo da autorregulação da aprendizagem. E nos próximos vídeos vamos discutir cada um deles de forma mais aprofundada. Agora me conta nos comentários, tu já tinha pensado sobre o conjunto de ações envolvidas nos momentos antes e depois do teu estudo? Como que tu tem organizado as tuas sessões de estudo? E já compartilhe esse vídeo com todos os teus amigos que também precisam aprender a se organizar melhor nos estudos. Até o próximo vídeo!